Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje eu quero abordar um tema aqui muito importante, porque ele tem tudo a ver com a salvação de nossas almas. E eu me preocupo muito, porque ao longo dos anos conheci várias igrejas, não no sentido de frequentá-las, no entanto, de acompanhá-las. Hoje a gente é municiado de tanta informação, a gente tem facilidade para fazer pesquisas, ter conhecimento. E eu percebo, irmãos, muitas igrejas se orgulhando, vivendo em altivez, se envaidecendo, porque elas dizem que têm a própria doutrina. As pessoas chegam a dizer assim: a doutrina da minha igreja é pesada, é rigorosa, é santa. O que dá para notar aí é que se inventou uma doutrina paralela, uma doutrina que não está dentro da palavra de Deus. Querido irmão, a única doutrina verdadeira é a de Jesus Cristo, é aquela que prega o Evangelho, não uma doutrina humana que as pessoas seguem. Nos foi anunciado um Evangelho, e é esse Evangelho que a gente tem que seguir. Nos foi anunciada uma palavra, e é essa palavra que a gente tem que obedecer. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Toda a doutrina está contida nela. Fora isso, é enganação, são dogmas, são pesos desnecessários que o homem vai colocando nos ombros das pessoas. E o resultado disso, a gente andando fora da palavra, é a condenação de nossa alma. Tem igreja que é antro de perdição, é antro de condenação. E as pessoas glorificam a Deus, louvam a Deus e acham que estão servindo a Deus, orgulhando-se dessa doutrina paralela que a igreja criou, que a igreja inventou. Aqui, adulterou uma vez, pecou de morte, já está no inferno. Outro engano dessas doutrinas paralelas. Parece que o único pecado que gera morte, ou que é para a morte, é o pecado sexual. A palavra de Deus fala que se você for pegar um pecado grave, vários têm o mesmo peso, terão a mesma medida no julgamento do Senhor. Adultério não é mais que glutonaria, não é mais que bebedice, não é mais que avareza, não é mais que mentira, inveja, cobiça, idolatria. Está escrito na palavra de Deus os vários tipos de pecados que a gente não se arrepender deles nos levarão para o fundo do inferno e consequentemente para o lago de enxofre. E quando nessas igrejas uma pessoa adultera, porque só esse pecado é o que gera morte, quando acontece isso, essa pessoa vai para o banco da misericórdia e fica ali na mão de Deus. Para eles, Deus pode perdoar, mas eles, enquanto viverem aqui na terra, não. Essa pessoa tem que ser castigada, nunca mais ela vai ter uma liberdade. Se ela quiser entrar na igreja, a gente não pode proibir, mas que ela fique no banco da misericórdia, no último banco, e acaba o culto e vai embora para casa. E se ela quiser, vai ser assim de agora em diante. Jesus disse, meu irmão, ele é o nosso advogado, que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Inclui-se aí, com certeza, a apostasia que já existe e que será grandiosa antes de a volta de Jesus Cristo
acontecer. Então, meus irmãos, essa doutrina humana é maléfica, é miserável. Ela está distanciando as pessoas da graça de Deus. Meu irmão, doutrina de igreja nenhuma salva. Só o Evangelho salva. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A única coisa que salva é a palavra de Deus. O Evangelho de Cristo precisa ser pregado de uma forma mais eficiente. E essas igrejas precisam de um despertamento, precisam parar de criar doutrinas próprias. Irmãos, tudo aquilo que está fora da palavra de Deus não contribui para a nossa salvação. Pelo contrário, contribui para a nossa condenação. É por isso, não é uma igreja apenas que fala assim, não. Tem várias igrejas que se dizem, que se confessam, que se consideram a graça de Deus. Irmãos, a graça de Deus é Jesus Cristo. E essas igrejas que infelizmente ensinam, irmãos, essa doutrina paralela, as pessoas entendem que a salvação delas vem por esforço próprio, vem pelas obras. Não é isso que está escrito na palavra. Precisamos das boas obras, sim. Elas são sinal da conversão, da transformação de uma pessoa. Se você antigamente era um raminho do zambujeiro, agora você é um raminho da oliveira verdadeira. Então você não produz o fruto do zambujeiro, você produz agora o fruto do Espírito. Isso sinaliza que você é uma pessoa salva. Mas a obra, ela não tem mérito na nossa salvação. Tudo o que aconteceu na cruz é a verdadeira obra de Deus. Jesus é a verdadeira obra de Deus. É por isso, irmãos, que nós nos arrependemos do pecado e temos Jesus como nosso Salvador. Ele é a graça. Não está escrito lá em Efésios? Vocês são salvos, ou nós somos salvos pela graça. Por meio da fé. Não vem de nós. É um dom de Deus. Não vem de nossas obras, para que a gente não se glorie. Porque somos feitura sua, quer dizer, feitura do Senhor, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que foram preparadas para que andássemos nelas. Então, quando você se converte ao verdadeiro Evangelho, você começa a produzir as boas obras. Mesmo assim, você não pode dizer que essas boas obras te salvam, porque está cheio de gente que tem boas obras, é melhor do que a gente, e não vai entrar no céu, não vai passar pelas portas, porque não creu em Jesus. Então tem que crer em Jesus, ser batizado e agora levar uma nova vida na presença de Deus. Tudo baseado na santa e bendita palavra. Igreja que detém uma doutrina própria é uma igreja que infelizmente tem traços demoníacos, porque elas estão tirando o povo dos ensinamentos das Santas Escrituras. Estão fazendo o povo crer numa doutrina humana. Meu irmão, quem é o homem para salvar outro homem? Só Jesus foi capaz disso. Nunca serei capaz de me salvar sozinho. A dívida do pecado era muito grande, e é grande para quem ainda não creu. É impossível que essa dívida seja paga com obras, com esforços humanos, com a ajuda de alguém. Só Jesus foi capaz de pagar. Quando ele rende o seu espírito no madeiro da cruz, ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito, está tudo consumado. Ele disse assim: a dívida do seu povo está paga. A partir de agora, todo aquele que crer em mim se salvará. Então, meus irmãos, vamos andar na doutrina, vamos dar valor nesse processo de santificação pelo qual estamos passando, e em breve virá a glorificação final. Aí viveremos com Deus eternamente. Que o homem pare de criar doutrinas, que o homem se atenha mais
à sã doutrina que é Cristo, ao Santo Evangelho. Assim, essa igreja se fortalecerá na palavra. O povo com conhecimento não será destruído. Ovelhas não serão manipuladas por falsos pastores. E os falsos pastores serão desmascarados e darão lugar ao Espírito Santo. Esse é o que rege a Igreja de Cristo, a Igreja de Deus, na face da terra. Deus abençoe a todos.